Bom dia, meu nome é Beatriz, sou PCNP de Educação Especial, juntamente com 5 supervisores, Lucília, Maria Tereza, Gilmar, Magda e José Cucioli. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro de estudos do professor do ensino regular. Vamos dar algumas sugestões para que os professores do ensino regular possam atender os alunos, né, público-alvo da educação especial, nesse período de isolamento, né? Porque em função dessa pandemia também, né? Foi solicitado pela SEDUC que os professores enviassem roteiros de estudo, né, para que pudessem serem realizados em casa. Bom, os alunos da educação especial, eles demandam um atendimento um pouco diferenciado, de acordo com suas necessidades e suas especificidades também, né? Por isso aqui a gente pretende esclarecer um pouco e relembrar como esse atendimento deve ser feito, né? Em sala de aula regular e para facilitar a compreensão e a elaboração do atendimento feito em casa, através de algumas sugestões que nós vamos dar, né? Em sala de aula, quando é necessária alguma adaptação curricular, o documento para o registro oficial dessa adaptação chama-se anexo 3, que ele está na instrução 14 de janeiro de 2015, que eu gostaria que vocês acessassem, porque existe um formulário lá próprio para isso, adaptação curricular para o ensino regular, tá? Os alunos do público-alvo público-alvo da educação especial são os alunos autistas, são os alunos com altas habilidades e são os alunos com deficiência. E esse anexo 3 que eu estou falando para vocês é o documento aonde o professor do ensino regular ele vai registrar essas adaptações curriculares necessárias, tá? São descritos os objetivos, as estratégias de ensino para a turma, né? E objetivos e estratégias para o aluno da educação especial, tá? E ele tem uma periodicidade de no máximo 15 dias, tá? Porque ele também tem uma flexibilidade, né? Que nós vamos pontuando conforme a necessidade e as habilidades desenvolvidas pelo aluno, né? Então, como professor do ensino regular, ele pode atender o aluno de educação especial. Como que ele vai planejar essas atividades, tá? Então, como que ele vai planejar? Ele primeiro precisa conhecer o perfil do aluno. Ele precisa conhecer o perfil do aluno, elencar as suas potencialidades, não só as dificuldades, né? O que ele é capaz de fazer, para que o professor tenha um norte, né? Um norte para que ele consiga iniciar o atendimento específico para esse aluno. Primeira coisa, o que esse aluno deve aprender? Né? O que o aluno deve aprender? Né? Priorizar sempre o conteúdo funcional desse aluno. Né? O que eu falo conteúdo funcional? É um conteúdo que ele vai ser ensinado, um conteúdo que possa ser ensinado e que vai ser importante para a vida dele. Né? Muitas vezes o aprendizado funcional ele precede o aprendizado escolar formal. Exemplo, se você vai ensinar lá, um professor de matemática, ele vai ensinar uma equação de segundo grau para esse aluno, né? Um determinado aluno com deficiência intelectual que não tem conhecimento prévio que vai permitir que ele entenda todo esse processo, tá? Mas ele conhece as 4 operações, olha lá a potencialidade dele. Ele conhece as 4 operações, né? E ele consegue desenvolver algumas questões bem simples. Então, pensando que o aluno já conhece essas 4 operações, qual seria o próximo passo que eu faria, né? E o que ele precisa aprender nessa sequência, né? E de acordo com os conhecimentos que ele tem prévios e a idade dele, o que de fato ele precisa aprender para ser útil na vida dele. Entre funções de segundo grau e operações monetárias, por exemplo, o que deve ser priorizado? Né? Então, partir sempre do básico e ir aumentando gradativamente o grau de complexidade desse aluno. Quando o professor define o que o aluno quer aprender, ele já tem um objetivo. E para executar um bom trabalho, é preciso manter o foco nessa potencialidade, né, do aluno e não na deficiência. Foco na potencialidade e não na deficiência. Né? E os objetivos eles devem ser simples e alcançáveis, de preferência, né, estabelecidos um a um.
não vários objetivos. Estabelece um objetivo, cumpre. Estabelece outro objetivo, cumpre. Passo a passo, para que o professor também tenha embasamento no que ele pode oferecer no próximo objetivo, no próximo passo a ser desenvolvido por esse aluno. Quando e como esse aluno deve aprender? Com a definição desse objetivo, é o momento de preparar os materiais, as atividades, as estratégias e os recursos nada mirabolantes que vocês vão precisar para que o objetivo seja alcançado, né? E estimar um período para que o professor calcule, né, ser necessário para essa aprendizagem. Esse tempo pode variar de acordo com as circunstâncias e com o processo, porque cada aluno é um aluno. Então, por isso que eu digo, professor, baixe a sua ansiedade. Quem te dá o próximo passo é o aluno, tá? Basta nós termos a sensibilidade de que os objetivos que nós vamos propor para esse aluno que seja alcançável, tanto para mim quanto para ele, né? Não adianta eu subestimar demais, achando que ele não é capaz de fazer, mas também não adianta eu querer que ele dê um passo que ele não consiga dar. Então eu tenho que conhecer esse aluno, né? Quando eu falo eu tenho que conhecer esse aluno, é nesse perfil que eu falo, estabelecer as potencialidades. Não vejo a deficiência, eu vejo o que ele pode fazer, tá? Bom, enfim. E o aluno as notas, vamos ver agora as notas, né? A avaliação, que é um problema grande também, né? Que nota que eu vou dar para esse aluno, tá? A partir do momento que eu estabeleço um objetivo para ele e ele alcança o objetivo, a nota é a máxima. Se ele alcançou o objetivo que eu propus e se ele não alcançou, eu tenho que realinhar. Eu tenho que realinhar porque o que eu propus pode não ser o que ele consegue. Então, eu sempre tenho que estar revendo essas situações. Nós temos na sala 40 alunos. Um aluno não aprende igual ao outro, né? E, portanto, não são deficientes. O que eu faço? Né? Eu não tenho que estabelecer alguns objetivos, algumas metas. Para o aluno deficiente não é diferente, né? Então, quando a gente fala que é muito importante nós avaliarmos a produção pedagógica do aluno e não a condição para isso. Se eu tenho um aluno com deficiência física grave na sala de aula, eu não vou avaliar a condição que ele tem de não pegar uma tesoura para poder fazer um recorte. Eu vou estabelecer que produção pedagógica que ele pode ter sem a tesoura, entendeu? O que ele consegue. Então, eu vejo a condição dele, eu não vejo a deficiência, né? Então, o professor, ele deve o quê? Ele deve oportunizar, ele deve oferecer possibilidades, ele é o mediador, porque ele vai variar as metodologias, as estratégias e os recursos, né? De forma que o aluno avance e se desenvolva, né? Um aluno pode ter nota de 0 a 10 como qualquer outro aluno. Ele não é diferente, desde que essas notas sejam realmente referentes ao nível de alcance dos objetivos propostos para aquele aluno. Eu avalio o aluno com ele mesmo, eu não avalio o aluno com os outros, eu avalio ele com ele mesmo, tá? Toda evolução do aluno deve ser sempre considerada, independente da série e ano que ele esteja, tá? Porque eu não estou avaliando ele com ninguém, estou avaliando ele com ele mesmo, né? E com esse trabalho realizado, o professor terá uma execução de um currículo adaptado às necessidades do aluno, tá? Um currículo individual que considera o aprender como um processo evolutivo e particular, né? E atenda para a coerência entre as especificidades do aluno e a aprendizagem escolar, né? Então, ele deve manter os registros, todas essas adaptações, elas têm que ser mantidas no anexo 3, que é aquele documento que eu falei para vocês, né? No máximo, numa periodicidade quinzenal,
né? Porque ele mantém também um portfólio desse aluno. Por quê? Quando esse aluno sai da escola, quando esse aluno vai para um outro segmento, ele carrega consigo o que ele conseguiu de potencialidade, o que ele conseguiu de aprendizado, para que o próximo segmento não tenha que retomar tudo. Ele tem que ter uma continuidade, ele não pode ficar parado, porque senão ele nunca vai evoluir. Tá? E quanto ao roteiro de estudos em casa, o que nós podemos fazer? Bom, enfim, segue algumas sugestões, tá bom? Lembrando que, para eu fazer isso, eu preciso conhecer as características do meu aluno. Eu sou o professor dele, eu preciso conhecer as características dele. Tanto aluno deficiente como aluno não deficiente. E muitas coisas que são ditas aqui não vai servir só para aluno deficiente, vai servir para a sala toda. Não é verdade? Então você tem que conhecer as suas necessidades, potencialidades e os conhecimentos prévios dele. Você tendo isso dentro da sua disciplina, que você é o professor de português, matemática, história, geografia, dentro da sua disciplina, o que o aluno deve aprender, né? Lembra, tá? Que o conteúdo funcional e prático deve ser priorizado em relação ao conteúdo acadêmico formal e mais abstrato. Não estou tirando o conteúdo acadêmico nem formal, mas o funcional deve ser priorizado, tá bom? Então, percebendo que o aluno deve aprender, esse é o objetivo que você vai fixar para ele, tá? E com base nesse objetivo, defina atividades. Você vai definir atividades, materiais e recursos que possibilitam o cumprimento disso, tá? E nesse ponto é importante considerar as condições do aluno, o quanto ele é autônomo para poder desenvolver essas atividades, o quanto ele consegue ser independente para o desenvolvimento dessas atividades, né? E como é que ele poderá contar com o apoio da família em casa? Isso é muito importante, porque a família pode não ter recursos. Ele tem acesso ao computador, ao celular? O material e as orientações podem ser enviadas por meios digitais? Ou há necessidade de material impresso, né? Como será feita a comunicação entre o aluno e você de forma que você consiga acompanhar a execução das atividades de desenvolvimento desse aluno? Como que será feito o registro dessas devolutivas? No site da diretoria de ensino, no núcleo pedagógico, existem roteiros, inclusive roteiros para o professor do ensino regular, que podem ser seguidos para esse aluno. Vocês podem usar como sugestões. Acessem o site da DE, núcleo pedagógico, roteiros de estudo. Inclusive lá tem vários modelos de roteiros de estudo para professores domiciliares, para professores interlocutores, para professores auxiliares, para professores do ensino regular. Lá tem um roteiro, tá bom? Você pode usar o quê? Recursos impressos. Você pode montar atividades, enviar por e-mail para a família, né? Ou solicitar que o material seja impresso na escola e a família irá buscar, né? Pode utilizar recursos digitais de comunicação, e-mail, zap, rede social, videochamadas, videoaulas, disponíveis em plataformas digitais, desde que a família tenha como receber isso, né? Livros digitais, livros físicos e digitais, aplicativos de celular, enfim, o que for possível, acessível e produtivo. E tratando-se dos alunos com deficiência intelectual e com autismo com maior comprometimento, se não forem completamente alfabetizados, o professor poderá gravar vídeos com as orientações necessárias aos alunos e poderá solicitar à família que também grave vídeos do aluno como devolutiva da proposta feita. Então, existem algumas formas, né, da gente estar atendendo esses alunos. E algum desses alunos também tem dificuldades sensório-motoras, localização de espaço temporal, né? Existem muitos jogos em aplicativos de celular que contribuem muito para isso, né? Alunos com deficiência visual, né? Eles se beneficiam muito também com audiobooks e videoaulas com autodescrição. A Fundação Dorina Novil, ela oferece audiobooks gratuitamente para pessoas com deficiência. Basta acessar pessoas pessoas sem deficiência, deficientes visuais e disléxicos também. E tem um grande acervo.
tem um grande acervo. Basta cadastrar no site www.dorinateca.org.br. Tá? E existem também vários aplicativos para celular que auxiliam nas atividades da vida diária desses alunos, quanto mobilidade, orientação e aprendizagem das pessoas cegas ou com baixa visão, tá bom? Lembrando que para alunos com baixa visão, as atividades devem ser ampliadas. Verdana, fonte 24. Tá? Que nós precisamos mandar atividades para eles também, né? E sempre tem que ser ampliadas. Os alunos surdos que têm interlocutores de Libras na sala de aula, é importante a parceria do professor interlocutor e da sala regular, tá? Na disciplina, principalmente neste momento de isolamento. Tá bom? Eu peço que professores interlocutores assistam às aulas do Centro de Mídias para saber qual conteúdo está sendo passado para os seus alunos, para que você possa atendê-los na medida do possível, esclarecendo as dúvidas, né? Os alunos com deficiência física ou múltipla, se tiverem coordenação motora e conseguirem manipular um computador ou celular, também se beneficiam com atividades em aplicativos, videoaulas, material de áudio, vídeos e devolutivas de forma oral, né? Também há aplicativos de celular para esse público, tá bom? Alunos com paralisia cerebral que apresentam dificuldades na fala também podem ser auxiliados por aplicativos de comunicação alternativa, tá bom? Então aqui são algumas sugestões, né? E umas sugestões para vocês poderem atender os nossos alunos, público-alvo da educação especial. Não esqueçam, no site da Diretoria de Ensino existe um formulário aonde vocês podem ter um norte para poder fazer esses roteiros de atividades domiciliares, tá bom? O próximo vídeo nós vamos falar de adaptação curricular, né? E espero que vocês tenham um bom trabalho. Eu estou aqui para tirar as dúvidas, né? As que eu consegui, as que eu não consegui, eu vou procurar resposta. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Vocês podem fazer perguntas. Esse vídeo vai junto com a pauta da Paula de códigos e linguagens, né? E se vocês quiserem fazer perguntas, anotem e mandem pra gente, tá? Na medida do possível, nós vamos esclarecendo vocês, tá bom? Bom trabalho. Isso tudo vai passar. Nada como o contato humano, né? Nada como olho a olho para a gente poder estar conversando. Esse virtual não é muito bom. Eu prefiro presencial mesmo, né? Eu acho que todos nós preferimos, mas nós vamos ter que passar por isso, né? E já tá tudo acabando, tudo passando. Logo, logo estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir, tá? Bom trabalho para vocês. Obrigada.